Também fingem que o equipamento está com um problema. Com 53,8% dos votos válidos, totalizando mais de 1.100.000 votos. A vitória foi confirmada pela Justiça Eleitoral quando 95% das urnas estavam apuradas. Casagrande disse que vai unir o Espírito Santo em torno de um projeto regional. Já Lula foi eleito com 50,90% dos votos válidos, com cerca de 2 milhões de votos a mais que o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Aqui no estado, o cenário foi diferente. Bolsonaro teve pouco mais de 58% dos votos. Assim que o resultado oficial foi divulgado, militantes e apoiadores do presidente eleito comemoraram com festa no centro de Vitória. Agora vamos mudar de assunto, tá? E vamos falar dos protestos dos caminhoneiros que acontecem em várias estradas do país depois da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. Vamos lá para a nossa redação integrada de jornalismo com Thalita Matias, que vai trazer mais detalhes, né? Como é que está a situação nas rodovias aqui do país. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Roberta. Então, segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses protestos acontecem em 11 estados e no Distrito Federal. Aqui no Espírito Santo, no quilômetro 414 da BR-101, ali no trevo de Itapemirim, teve início uma manifestação dos caminhoneiros. Mas, de acordo com a PRF, que está lá no local, os manifestantes não interditam a pista. Eles estão ali na lateral da rodovia. Mesmo assim, o trânsito está fluindo com muita lentidão no trecho e os motoristas devem ficar atentos. Agora a gente traz os destaques do Folha Vitória. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o valor da restituição dos contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco. O pagamento é feito diretamente na conta informada na declaração do imposto de renda. Outra notícia importante que está lá no Folha é que os candidatos selecionados na lista de suplentes do programa CNH Social de 2022 têm até esta quarta-feira para fazer a matrícula online. A lista foi divulgada no último dia 18 e está disponível lá no site do Detran. E a semana também começou com problemas e contas suspensas no Instagram. Diversos usuários da rede social, uma das mais utilizadas aqui no Brasil, relatam que tiveram contas suspensas, problemas e até perderam seguidores na plataforma. A notícia completa está lá no Folha também, Roberta. Tá certo, Thalita. E você trouxe para a gente agora uma informação sobre a situação nas rodovias do nosso país. Eu quero aproveitar esse assunto e atualizar as informações sobre os protestos aqui no nosso estado, porque a PRF informou, gente, agora que manifestantes fecham a BR-101 aqui na Serra. O trânsito no quilômetro 247 está completamente parado. Então vamos atualizar as informações e tem mais informação também no Twitter da PRF. E se você também, você, Thalita, tiver mais informações, você que está aí na nossa redação integrada de jornalismo sobre esse assunto, só atualizar a gente, você tem prioridade aqui, tá bom? Um beijo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de relacionamento na família, gente. Olha só, o mega astro do cinema, o Sylvester Stallone, ele deu uma declaração importante sobre a crise no casamento dele. Stallone se diz culpado pela crise conjugal e afirmou que o amor pela família deve ser prioridade. Stallone foi pego de surpresa, lembra? A gente até contou esse caso dele há um tempo atrás, com um pedido de divórcio, depois de 25 anos de casamento com Jennifer Flavin. Os dois têm 3 filhos. Sylvester Stallone relatou que acabou deixando a família de lado ao priorizar a carreira em Hollywood. Stallone disse, abre aspas, houve um despertar do que era mais valioso que qualquer coisa, que é o meu amor pela minha família. E tem precedência sobre o meu trabalho, e essa foi uma lição difícil de aprender, fecha aspas. Pois é, e a gente vai trazer essa fala dele para a nossa realidade. A gente tem que trabalhar, tem que sustentar os filhos e, ao mesmo tempo, gente, a gente precisa estar presente na vida da família. É uma matemática difícil, viu? E não acontece só com os homens, não. Muitas mulheres, inclusive agora as mulheres, né? E a gente, de uns anos para cá, a gente está bem atuante no mercado de trabalho. Então, as mulheres também se identificam com essa situação. Vamos abrir o coração e bater um papo aqui com a psicóloga Luciane Pinheiro. Gente, ela está de volta. Tô de volta, adorei, adorei. A gente também adorou você aqui com a gente. E também a Moab Caos. A Moab, boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos.
Hoje você consegue conciliar o seu trabalho em casa, não é isso? Que você é mentora, mas você também passou por uma fase na sua vida que você se identificou com a fala do Stallone? Verdade, sim. O que acontece? Por um período, eu estava estudando e fazendo 2 estágios ao mesmo tempo. Então, eu ficava praticamente um tempo inteiro fora de casa, mais do que se eu trabalhasse, por exemplo, de 8 às 18, né? Como é aí o horário normal, vamos colocar aí, de CLT. Então, eu ficava muito mais tempo que isso. E lá em casa, nós temos 3 filhos, e hoje, 23, 14 e 4 anos, a gente tem, né, toda essa fase, mas na época não tinha aí, várias gerações, mas na época não tinha a Isa, né? Era só mesmo o Gabriel e o Rafael. E o Gabriel tinha 9 anos, mais ou menos, e o Rafa era recém-nascido. Era recém-nascido, porque eu não quis trancar a faculdade. Quando o Rafa nasceu, eu não quis trancar, porque eu queria me formar com a minha turma. Tinha tudo isso. E aí, eu fiz isso. Eu falei, não vou trancar. E aí, era aquela loucura. Bebezinho mesmo, com 4 meses, ele ficava em casa com o pai, eu ia para a faculdade. Às vezes, a minha sogra ia comigo, eu ficava no carro com ele, eu ia lá, ia dava mamar, voltava. Então, assim, e fora os estágios. Então, realmente, foi um período bem complicado no sentido de família, né? Pela ausência, mas foi um período também de muito aprendizado e no sentido, e o que é prioridade? Né, o que a gente tem que priorizar. E aí foi quando iniciou lá em casa esse diálogo de priorizar a família. Sabe? Porque, assim, para mim, naquele momento, eu estava priorizando a família. Porque acabar a faculdade, fazer 2 estágios para conseguir um bom emprego, é priorizar a família também, né? Em trazer algo melhor, em melhorar a vida e tudo mais. E aí nós sentamos e priorizamos, assim, e conversamos e definimos o que é prioridade. Porque, às vezes, o que estava sendo prioridade, por exemplo, no meu caso, o que estava sendo prioridade para mim, não estava sendo, o meu esposo não estava vendo como prioridade. Ele estava vendo, e aí? Né? E vice-versa, se fosse o contrário. Uma faculdade não é um curso rápido, né? A gente tá falando no meu caso foram de 5 anos, 5 né? anos. Então, uma coisa é o marido e os filhos entenderem essa rotina por um mês, 2 meses. Outra coisa é perpetuar isso por 5 anos, né? Exatamente. É uma vida. E a gente precisa muito ter essa visão disso e as expectativas também, eu entendo que as expectativas entre o esposo, né, entre a família, tem que estar bem unida, né? Tem que estar bem, a gente tem que suprir as expectativas ali, um do outro, ver o que é para você. E aí foi o que nós fizemos e nos entendemos do que é realmente dar essa prioridade para a família. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que foi superar também essa fase, que não é fácil. Não. Lu, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda de volta. Boa tarde para vocês que estão assistindo. Eu acredito que seja, acho que a maior dificuldade das mulheres modernas, não só das mulheres, dos homens também, porque muitos homens ainda têm aquela cultura, né, do trabalhar para garantir o sustento da família e aí às vezes tem que viajar, passar noites e noites fora de casa. Enfim, a gente vê isso acontecendo tanto com homem quanto com mulher. Eu tenho 2 dados importantes para a gente, né, avaliar sobre isso. Primeiro dado, nos últimos 6 anos, cresceram para mais de 10 milhões de mulheres como chefe de família. Então, isso é um crescimento, assim, absurdo. A gente chega hoje, nos lares do Brasil, quase 50%, metade, são chefiados por mulheres. Então, nós, mulheres, estamos à frente, né, como cabeça de 50% das famílias brasileiras. Outro dado importante, em 2021, nós tivemos mais de 80 mil divórcios. Nós batemos o recorde no Brasil de divórcios. E isso não pode passar batido assim, né? Então, a gente está aí, você falou assim, mas eu priorizei a família. E aí, a gente tem que avaliar as expectativas, porque para você e para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, priorizar a família é trabalhar mais.
E a gente também tem que olhar qual é a expectativa desse marido. Será que para ele e do marido, para essa mulher, será que para ela a expectativa é ter o marido trabalhando para ter um carro de luxo ou só presença? Para os filhos que não pediram para nascer, eu sempre falo isso, criança não pediu para nascer. Então, qual é a expectativa dessas crianças, dos teus 3 filhos? Ter o tênis de marca, ter aquela roupa mais legal que é só para inglês ver, porque criança, qualquer tecido que tampa o corpo já vale, qualquer tênis que calça já vale, ou ter a presença dos pais mais dentro de casa, com qualidade de tempo. Então, a gente tem que pensar muito, porque os números não mentem, são versões de uma realidade que está aí para a gente enxergar e parar e repensar o que a gente está fazendo com as famílias, né? O que está acontecendo? Poxa, demorou 23, 25 anos de casamento para ele né, se divorciar e ter a crise. O quanto não se passou com essa mulher aí? Aguentando um galã, com assédio, que tudo mais, que a gente sabe que tem isso, e também trabalhando tanto. Quer dizer, o que fez ele despertar? Eu acho que a perda. O medo de perder. Como a maioria das pessoas só acordam quando estão prestes a perder o namorado, o marido, ou o filho entra para as drogas, ou o filho entra para o mundo do crime, aí fala, opa, o que eu estou fazendo com a minha família? Talvez você esteja em casa aí também passando por algo bem parecido, está perdendo o marido, está sentindo que o marido está distanciando, ou o homem está sentindo que a mulher está distanciando. É hora de parar. O que eu estou fazendo com a minha família? Para onde que a minha família está indo? Será mesmo que a sua família precisa daquele carrão na garagem? Nada contra os carrões, nada contra dinheiro no banco, mas é para a gente também colocar em xeque. O que adianta tanto dinheiro, tanto carro bonito, tanta roupa de marca e lares desfeitos? Então, a gente tem que equilibrar isso com muita responsabilidade, sabe? E Moab, conta pra gente como é que vocês, enquanto casal, superaram essa fase, né? Porque imagino que esses assuntos vão gerando conflitos, eles não estouram de uma hora para outra. O marido vai suportando, o outro caso também, a mulher também vai suportando essa ausência, o marido o tempo todo no trabalho. Nunca é